Entenda por que alguns cães e gatos têm um olho de cada cor. Ele com certeza já chamou sua atenção pela língua azul e a jubinha de leão. O Canal Pet conheceu alguns apaixonados pelo chow-chow. Se quanto maior é o número de opções, mais difícil a escolha da ração. Veja o que diz quem entende do assunto. Show Stress. Hoje é dia de encontrar os amigos. Curtiu os destaques? Esse é o seu Canal Pet de hoje que está no ar. Cães e gatos com um olho de cada cor costumam despertar a curiosidade de muita gente. Diante de qualquer alteração nos olhos do seu animal de estimação, o mais indicado é procurar um médico veterinário. Confira a entrevista com a especialista Meriane Souza. Dorothy é uma husky que nasceu com heterocromia, que é uma alteração na coloração da íris. Uma é marrom e a outra marrom e branca. A diferença na cor da íris é genética e os donos devem ficar atentos, já que pode indicar outros problemas de saúde. Esse já é o segundo caso de cão com heterocromia na casa de Luísa. A primeira filhote dela, na ninhada passada, ela tinha também a heterocromia. Os dois olhos eram azuis e um parcialmente castanho. E ela que passou para a filhote esse gene. Essa heterocromia ela pode ser uma cor só, uma íris só apresentar uma coloração branca, ou em uma mesma íris ela tá branca e tá marrom, como é o caso de Dorothy. Ou ainda três cores, branca, amarela e marrom. O animal ele nasce com heterocromia, então é uma afecção genética. A especialista em oftalmologia alerta para a necessidade de exames detalhados. Nós acompanhamos Dorothy na consulta. Agora a gente vai testou os principais reflexos visuais do paciente, a gente vai testar a quantidade de lágrima que é produzida. Isso é um grande indicativo com relação a algumas patologias, como secura do olho, que o animal pode ter. Aí a gente coloca essa fitinha, que chama teste de Schirmer, é uma tirinha que é graduada. Vem cá, Dorothy. Não dói. Não incomoda. E aí a gente deixa por 1 minuto. A lágrima produzida ela é absorvida e tende a descer pelo papelzinho, pela tirinha de Schirmer. Com esse equipamento, que é o oftalmoscópio, a gente consegue fazer a avaliação tanto de córnea, quanto da câmara anterior, quanto da íris. E a gente mexe nas dioptrias no aparelho e consegue avaliar fundo de olho. Essa parte do exame a gente tem que fazer no escuro para poder a gente conseguir fazer a avaliação do fundo do olho do paciente. É um exame que requer uma certa rapidez na execução, porque senão a luz fica todo o tempo na retina desse paciente. Tem exame que é preciso até dilatar a pupila. Atenção! Mais uma vez, a heterocromia não é uma doença, mas pode ser um indicador de outras patologias. A heterocromia ela pode ser o start, porque ela pode vir associada com a ausência ou uma má formação de estruturas intraoculares, como coroide, como retina, que isso sim vão ser fatores determinantes a uma cegueira nesse paciente. Então, o meu paciente com heterocromia, ele tem que ter outras informações para que eu possa dizer que ele é cego ou que ele é surdo. Quando eu junto um paciente com heterocromia, pelagem branca e alterações lá no fundo de olho, aí eu posso dizer que ele tem uma síndrome chamada de síndrome de Van de Berg, que é uma síndrome que está associada à surdez. E se uma mudança na cor da íris surgir de repente, procure com urgência orientação profissional. Não pode aparecer de repente. O animal ele nasce com heterocromia, então você vai perceber que seu animal ele tem um olho de uma cor e um outro olho de outra cor, ou até mesmo um olho só com 2 ou 3 colorações. Mas se um dia de manhã aparecer o animal com 2 colorações no olho, procure imediatamente o veterinário. Esse animal ele tem alguma afecção grave
tanto no olho como a nível sistêmico, como é o caso dessa paciente que está na imagem. Porque alterações, processos inflamatórios dentro do olho, elas vão levar à alteração de coloração da íris. E aí, o uso do termo de maneira equivocada, heterocromia, pode trazer um dano maior ao paciente. Ele é reservado, independente e tranquilão. A história conta que até a rainha Vitória do Reino Unido, ao conhecer a raça, caiu de amor pelo chow-chow. E não tem como negar, esse leãozinho de língua azul dá mesmo um show de fofura. Fofuras em tamanho gigante. Agora imaginem todos juntos. Tem sido assim para esse grupo de tutores da raça chow-chow, que hoje tem mais de 50 participantes. Tem muitos criadores que não sabem como lidar com a raça, né? Por ser um pouco complicado, digamos assim, devido à pelagem, o calor, né, do nosso clima. Então a gente usa muito o grupo para fazer esse tipo de encontros, trocar informações, dar dicas, porque a gente tem parcerias com veterinário. Então para dar todo um suporte e, de certa forma, até para melhorar, de certa forma, a criação entre o cachorro e o seu dono, né, o seu tutor. No grupo, além da socialização, os tutores aproveitam para trocar experiências e esclarecer dúvidas. Muita gente fala com relação ao seu temperamento, mas é o que eu costumo dizer, que a criação do seu comportamento reflete muito no seu cão. Então, assim, consequentemente, se você vai bater no seu cão, se você trata ele mal, ele vai se tornar um cachorro agressivo. Muita gente tem essa pergunta quando estou na rua, e com relação também ao calor. Mas o que é que você faz? Dá para evitar. Coloca um ventilador, se dá água, bastante água gelada e passeia bastante. Ele é uma raça que dorme o dia todo, apesar de não parecer pelo seu porte, mas é uma raça bem tranquila. Viviane e Camilo moram em apartamento e se surpreenderam com o comportamento da raça. Ela é bem tranquila, não late muito. Nossos vizinhos nem sabiam que a gente criava cachorro, descobriu porque, coincidentemente, a gente saía no mesmo horário. Ela dorme muito a maior parte do tempo, mas também tem aquele momento que gosta de interagir, de brincar. Então, assim, surpreendeu o temperamento, né? Porque a gente não imaginava que eles eram assim tão tranquilos. A criação é maravilhosa. Mas nada que uma boa rotina não resolva. De manhã, pelo menos uma horinha, a gente dá uma caminhada. Lá no apartamento da gente, no condomínio, é liberado dar a volta pelo estacionamento. Então é uma área boa, dá para passear legal com ela. Então a gente tira manhã e à noite. À noite, quando chega do trabalho, de manhã antes de ir para o trabalho, aí dá uma voltinha, ela fica tranquila. Para a gente é manter a rotina de passeio, né? Interessante, porque aí acalma bem eles e a gente, pelo menos por enquanto, não tivemos problema nenhum não. Só alguns móveis mordidos, mas é a fase. É a fase, é normal. Micaela já criou várias outras raças, mas nenhuma encantou tanto como o chow-chow. Acho que eu nunca passei um ano sem um cachorro. Já tive husky, já tive fila brasileira, só cachorro grande. Aí por isso que eu optei pela raça. Porque eu queria uma raça que desse para criar em apartamento, só que grande, que não destruísse tanta coisa. O husky mesmo eu tive acabou com o meu apartamento inteiro. Ela não, ela só dorme, não late. É boa para criar em apartamento, eu acho, né? E que eu moro num apartamento que lá é muito proibido as coisas, tipo, descer em elevador, mas tem que ser no colo, ou então só no de serviço baixinho, e que não pode caminhar dentro, é só por fora. Mas ela é tranquila, ela quase não late, então tá de boa. Nunca houve reclamação. O convívio com outras raças também é tranquilo. Com a palavra Kátia, que tem também uma husky, tipo melhores amigas. Não tem confusão nenhuma. As duas são super grudadas, passam o dia junto, dormem junto, almoçam, janta, tudo junto, lanche, o que der para uma, dou para outra, tudo, muito tranquilo. Amiga em casa e amiga também da vizinhança. Em casa, a minha experiência com ela é super tranquila. Ela é acostumada a ficar solta. Após o ciclo das primeiras vacinas, eu acostumei ela a ficar solta, fica na rua. Eu moro em casa. Então o pessoal da rua tudo pega, leva, ela vai para casa de todo mundo, brinca com todo mundo, as crianças na rua brincam. E quem toma conta deles? Meu irmão, mais velho.
Meu pai também. Vocês não fazem nada? Algumas vezes eu ando, algumas vezes eu dou comida, ração, água. A gente tem que se adaptar ao cachorro e o cachorro a conviver com todo mundo. Então, se você pega e começa desde o início, ali, coloca perto das crianças, as crianças da rua tudo brincam com ela, muito tranquilo, nunca tive problema. A escolha da ração sempre despertou muitos questionamentos. Mas o alimento certo é aquela boa mistura que deve considerar fatores importantes como a idade, o porte e as necessidades especiais de cada animal. Veja o que diz o médico veterinário Vladimir Lene. Você tem a ração de combate, a ração stand, a ração premium, a premium especial e a super premium. A ração premium, ela é uma ração que ela basicamente em sua composição, ela é baseada em farinha de ossos e farinha de pelos. A ração premium superior, ela já faz farinha das vísceras de aves e vísceras de peixe. E a ração super premium, ela só leva carnes, ingredientes em estado natural. Ou seja, essas carnes não são de vísceras, são carnes frescas. E essa diferenciação entre o tipo de subproduto da ração é o que diz a qualidade da proteína utilizada. Uma outra diferença da ração premium, stand e super premium é a quantidade e odor das fezes. As fezes do animal com a ração super premium, ela tendem a ser de menor quantidade e com odor mais fraco. Por que, Vladimir? Porque ali dentro não temos produtos de qualidade inferior. Quando você tem uma ração stand, você precisa dar uma quantidade maior. Automaticamente aquela ração, como não é de boa qualidade, não é tão bem metabolizada, não tem a digestibilidade maior, e com isso você tem um aumento na quantidade de fezes e odor. Para raças específicas. Hoje no mercado você já encontra rações com raças específicas. Você tem ração para Shih Tzu, para York, para Poodle, para Chihuahua, ou seja, essas rações específicas, elas têm algumas características além da composição. E essas características são formato do croquete. Por exemplo, a ração de Bulldog, o formato do croquete da ração é no formato de meia-lua. Quando você tem uma ração de York, ela é em forma de estrelinha, para facilitar a aquisição dessa ração através da boca. As terapêuticas. As rações terapêuticas nada mais são do que rações que contêm produtos que servem como tratamento. É uma alimentação medicamentosa. Por exemplo, hoje no mercado a gente tem disponível ração para obesidade, ração para problema de motilidade, a gente tem ração para renal, urinário, cardíaco, hepático. Você tem para animais que têm gordura no fígado, então você tem a low fat. Então você tem uma grande diversidade. Filhotes e adultos. As rações de filhotes, elas têm maior quantidade de proteína. Então, por exemplo, no cão, nós temos uma quantidade necessária para um filhote de cerca de 28% de proteína.
No adulto, nós caímos para 24 e alguma coisa. Tá? Isso já diferencia ainda mais no gato. O gato filhote necessita quase 30% de proteína, enquanto o adulto necessita de 26, 27%. Uma coisa que sempre me perguntam no consultório, a fêmea gestante necessita utilizar ração de filhote? É sempre recomendado. Por quê? Porque naquela fase da vida, ela está gerando alguns filhotes. Porque como eu tenho um nível de proteína maior, automaticamente eu consigo nutrir o animal e nutrir o que ela está gestando. BHA e BHT. O BHA e BHT são dois produtos que são conservante e antioxidante. Esses dois produtos estão presentes em batons, perfumes, aerosóis e borracha. Tá? Já é de conhecimento que eles têm potencial cancerígeno. Então, quando a gente for escolher uma ração, é bom olhar o rótulo e observar se esses produtos estão presentes ou não. A melhor conversa a se ter em relação à ração é com o médico veterinário. Porque o médico veterinário vai encontrar a necessidade do seu animal, a condicionar a necessidade ao preço que possa ser pago por aquela ração e, com isso, dar uma melhor qualidade ao seu animal. ambiente seguro, professores treinados e frequentadores do barulho. A rotina é de jardim de infância, mas pode apostar que ninguém aqui dá trabalho para acordar, não. Bulldog inglês, Shih Tzu, Poodle, Spitz e Border Collie. Todos aproveitam juntos as atividades. E olha a danação. Energia, todos eles têm de sobra. Diferente do serviço convencional de pet hotel, o daycare funciona como se fosse uma creche para os cães. Ou seja, os donos deixam aqui para eles passarem um turno ou o dia inteiro socializando
com outros cães. O Pet Hotel é uma necessidade que o dono tem quando precisa fazer uma viagem, quando precisa se ausentar. O Daycare já é para suprir a necessidade dos cães. Então, a gente cria uma rotina para eles, né, para eles não ficarem só em casa, né, entediados, ansiosos, sem fazer uma atividade. Então, eles vêm para cá, passam o dia aqui com a gente, fazem várias atividades. Bacon é novato no Daycare. Se adaptou fácil ao grupo, mas ainda está em fase de monitoramento. Cada cãozinho novo que chega aqui precisa passar por uma avaliação comportamental. É um dia experimental, que ele vem para cá, fica sem o dono, então a gente vai analisar o comportamento dele sem a presença do dono, na presença de outras pessoas, na presença de outros animais, em um ambiente que ele não está habituado. Muita energia tem essa raça, o Bulldog, né? O francês, ele tem que gastar, né? Então, só vejo com a interação, né? Com outros animais que aqui adorei, né? Espero que ele goste também, né? Na outra turma dessa creche ficam os maiores, mas não menos danados. Tem pastor, husky, golden, border collie. Aqui todos interagem com o monitor, mas a brincadeira já é, digamos, mais pesada. Lembrando que aqui não é só idade e tamanho que contam, e sim o temperamento. Cada um tem seu jeito, seus hábitos, né, seu estilo de brincadeira. Daqui a gente tem várias turmas, né, a gente vai separando eles de acordo com as afinidades, em grupos que se dão bem, né, que interagem, que fazem certos tipos de atividades. Tem outros que fazem outros tipos de atividades que se dão bem com outros, então a gente vai proporcionando uma rotina enriquecida para eles. Gustavo é o dono dessas duas fofuras que fazem sucesso na internet. E é aqui no Daycare, que a gente chama de creche, que essas lindezas gastam a energia. E o dono é testemunha na mudança do comportamento. A vantagem é mais para eles do que para a gente, né? Aqui eles vivem vida de cachorro. Né? A gente tende a humanizar os cachorros em casa, ele precisa correr, conviver com outros cachorros, né? Para ele não ficar um animal ansioso, não ficar um animal destruidor. A gente só sabe de uma coisa: com essa danação o dia inteiro, essa turminha vai chegar em casa bem tranquila. Chegam em casa descansados, felizes, sem estresse. A edição de hoje vai ficando por aqui. Você sabe, todo o nosso conteúdo está lá no nosso canal no YouTube para você rever e compartilhar. Siga a gente nas redes sociais, seu canal Pet. Fique em casa, porque a gente volta a se encontrar no próximo fim de semana. Até lá!